Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, podem se sentar. Eu fico muito contente de poder vir aqui a Franco da Rocha, celebrar a Santa Missa, nessa novena de São Miguel Arcanjo, a convite do Padre Alexandre, tão querido. E nesses dias nós estamos lendo porções do livro de Jó, que é uma grande reflexão sobre o sofrimento. Talvez uma das mais profundas que jamais se fez na história, acerca do significado do sofrimento. Estamos lendo versículos do capítulo 3. E Jó diz o texto: abriu a boca e amaldiçoou, não morri desde o ventre materno, ou não expirei ao sair das entranhas. Por que me acolheu um regaço e uns seios me amamentaram? Estaria agora deitado e poderia descansar, dormiria e teria repouso. Ou seja, Jó faz uma afirmação terrivelmente dolorosa, porque de fato ele se desgosta da vida, ele se enche de dor pelo fato de estar vivo. E todos nós ficamos um pouco impressionados. Poxa vida, mas como assim? Ele está amaldiçoando o dia do seu nascimento, está dizendo que era preferível ter morrido do que viver aquilo que ele estava vivendo. Como é possível que um homem de fé diga isso? Bom, em primeiro lugar, nós temos que entender que o contexto aqui é o contexto de alguém cuja existência inteira caiu diante de si repentinamente. Ou seja, num só dia, morreram todos os seus filhos e ele perdeu tudo aquilo que ele tinha. Então nós lemos o que ele disse ontem: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Se recebemos de Deus os bens, por que não receberíamos os males? Nu eu nasci neste mundo, nu voltarei para a terra. Ele teve uma atitude sobrenatural. Só que, na sequência desse ataque, vem o segundo ataque, que nós não lemos na liturgia. Que é quando o diabo diz: pele por pele. Eu tenho que tocar na carne dele, na saúde dele. E é interessante que o livro de Jó apresenta tudo numa perspectiva muito contínua, que a liturgia quebra. Por quê? Alguém que passa por uma atitude traumática como essa, imagine você
ter 10 filhos e perdê-los todos no mesmo dia, na mão de bandidos que os degolam. Imaginem isso. Imaginem que uma casa caiu sobre a família de vocês. Imaginem que uma tragédia terrível aconteceu. Primeiro, quem é que não ficaria doente com isso? Quer dizer, aquilo que acontece fora de nós, muitas vezes é assimilado pelo nosso psiquismo de uma maneira tão tremenda que a gente adoece. E adoece não apenas mental e psicologicamente. Hoje, todo mundo sabe que existem doenças psicossomáticas. A gente somatiza, isso vai para o nosso corpo. No caso de Jó, isso virou uma espécie de câncer. Existem doenças nervosas da pele, né? Por exemplo, psoríase. Algumas pessoas sofrem disso. E se passam por um estresse muito grande, tem manchas na pele. E quando se trata de um estresse muito forte, isso pode se desenvolver e pode se agravar e pode se tornar crônico. A situação pode ser terrível. No caso de Jó, foi como se ele tivesse adquirido uma espécie de câncer de pele. Então ele descreve no livro que a situação dele era tão purulenta, a pele ficou tão asquerosa, que aqueles que ele criou na casa dele como filhos, aquelas pessoas que estavam ali dentro, ele chamava com a mão e eles não atendiam. Ninguém conseguia olhar para ele. Descia pus pela sua garganta em tal quantidade que ele não conseguia respirar sem dificuldade. E a sua garganta estava purulenta, estava cheia de pus. É isso que ele descreve ao longo do livro. E é natural que uma pessoa nessas circunstâncias pense, seria melhor eu ter morrido. Por que não morreu eu no lugar dos meus filhos? Por que não aconteceu uma tragédia comigo, ao invés de ter acontecido tragédia com tanta gente que estava ao meu lado? E para eu estar num estado assim tão terrível, era preferível que eu tivesse morrido. Portanto, isso que Jó diz aqui não é uma afirmação de descrença. É só uma afirmação sincera. É só a afirmação de alguém que tem coragem de viver a bem-aventurança dos que choram. De alguém que olha para aquilo que está sentindo e diz, olha, está doendo. E está doendo tanto que, do jeito que eu estou hoje, eu não ouso atentar contra a minha existência, mas eu digo que se eu tivesse morrido, talvez seria melhor. É a afirmação sincera que nos faz muitas vezes ter que reconhecer, eu estou passando por um sofrimento real e não quero fingir que não estou sofrendo. Às vezes o cristão cai na tentação de querer ser um super-homem. Já vi isso acontecer na minha frente. Alguém, por exemplo, diante da morte de um ente querido, porque é cristão, dizer, eu não posso chorar para não dar contra-testemunho. Alguém, por exemplo, diante de uma desilusão, dizer, eu não vou procurar ajuda psiquiátrica, porque eu não posso demonstrar que eu estou fragilizado. Eu tenho que ser um super-homem. E aí o que acontece é que o seu coração se vai desfazendo em dores inúteis. E o seu psiquismo vai se decompondo como um prédio que foi implodido. Porque você não teve a coragem de olhar para um sofrimento e dizer, olha, realmente,
eu estou sofrendo. Ou seja, o Evangelho não exige de nós que nós finjamos que não estamos sofrendo. O Evangelho não requer de nós que nós sejamos pessoas de porcelana, insensíveis. Que sejamos pessoas assim, que estejam tão alienadas de tudo aquilo que é humano, que não se permitam chorar. Jesus disse, bem-aventurados os que choram. É verdade que esse choro é o choro do arrependimento. Mas choro é choro, né? E para chorar você tem que ter coragem, você tem que ser sincero. Você tem que estar despido. Você não pode fingir. Você não pode ser um ator. Para chorar de verdade você tem que ser humano. Jó tem fé. Mas ele é humano. E ele diz, está doendo. Ele diz, não está fácil. Era melhor eu ter morrido, eu estaria descansando. E ele diz, os reis e ministros do país estão descansando nos seus sepulcros gloriosos. Os nobres que amontoaram ouro e prata em seus palácios também. Se eu tivesse morrido ainda no ventre da minha mãe, eu não existiria. Como crianças que não chegaram a ver a luz. E ali teria acabado tudo. Ele diz, por que foi dado à luz um infeliz? E vida àqueles que têm a alma amargurada. Eles desejam a morte que não vem. E a buscam mais que um tesouro. Eles se alegrariam por um túmulo. E gozariam ao receberem sepultura. Por que então foi dado à luz o homem, a quem seu próprio caminho está oculto, a quem Deus cercou de todos os lados? Queridos irmãos, nós precisamos entender que Deus entende as nossas dores. Ele não se comporta conosco como uma espécie de homem frio, indiferente, que diz simplesmente, aguente. Não. Num trecho do capítulo 3 que nós não lemos, Jó diz, tudo o que eu temia me aconteceu. E é interessante isso, porque o medo tem muitas vezes a característica de antecipar aquilo que nós mais tememos. Ele tem como que uma espécie de magnetismo que faz acontecer aquilo que nós mais desejamos que não aconteça. Só que quando acontece, é como se o teto caísse sobre nós e o nosso ser ficasse privado de todo e qualquer apoio. Nós nos sentimos órfãos do universo. Um vazio toma conta do nosso coração. Então, sem apoio, a nossa vida fica tão insegura, tão abandonada às próprias ansiedades, que nós nos perguntamos por que nós existimos. O que a palavra está dizendo para mim e para você hoje é, se isso estiver acontecendo com você, não cobre de si mesmo uma atitude que você não é capaz de ter. Deus não te exige isso. Ele está ao teu lado como teu Paráclito. Paráclito significa consolador. Significa aquele que está do teu lado, te trazendo ânimo, encorajamento. Ele está dizendo para você, eu sei,
Eu te entendo. Esse é o seu momento. Você precisa passar por isso. E tudo parece muito insensato. Parece que o que você está dizendo é incrédulo. Porque é assim, né? Quando você está passando algo que dói, sempre chega alguém com as vestes de um super santo e diz para você assim: ah, mas a cruz faz parte. É bom que a gente passe pela cruz. Se você está sofrendo assim, é legal, é gostoso, é importante. Ou diz assim para você: onde é que está a tua fé? Tem que acreditar em Deus. Você tem que estar animado, confia em Deus. E aí você não consegue. Você não consegue porque na fase em que você está, você só consegue olhar e sentir dor. Está doendo. E as pessoas não sabem quanto mal elas fazem quando elas querem exigir da gente algo que naquele momento a gente ainda não está pronto para dar. Porque aquela hora é a hora de doer mesmo. Aquela hora é a hora que a gente precisa de alguém que esteja ao nosso lado dizendo: eu te entendo. Eu sei que está doendo, é assim mesmo. Não tem o que fazer. Tem que passar por essa fase. Vou rezar por você, estamos rezando juntos. Vamos acreditar que vai ficar tudo bem. Nessa hora talvez você precise de uma ajuda um pouco mais especializada, porque sem uma ajuda um pouco mais profissional você não vai conseguir levar. Isso não significa que você crê menos. Isso não significa que você não é fiel. Isso só significa que você é ser humano. E como ser humano, você tem uma carne que dói. E como qualquer pessoa, você precisa ser entendido, acolhido, abraçado. Todo mundo precisa de consolo de vez em quando. A lição que fica é que talvez nós estejamos bem. Mas a gente sempre pode olhar para o lado e ser esse ombro. O ombro que falta para aquele que chora. Estamos nos preparando para a festa dos arcanjos, né? Esse é um bom modo de ser um anjo de Deus na vida de alguém, exercendo o ofício da misericórdia. Que Deus nos ajude, queridos irmãos, e então, ao invés do sofrimento nos escandalizar, ele vai nos sensibilizar. E nós trocaremos o escândalo pela sensibilidade. E como diz São Paulo, nós choraremos com aqueles que choram.